galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa sexta aula para o sexto ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai entender dois processos, primordialmente, que são extremamente importantes para se ter entendimento das relações sociais, tanto do âmbito cultural, quanto do âmbito político, quanto do âmbito econômico, certo? Então a gente vai entender os processos de deslocamento de pessoas e mercadoria. Como que esses processos, esses deslocamentos, eles influenciaram grandemente para a estruturação dos países e da forma de convivência que a gente tem hoje, e como que ocorrem esses processos, de onde ele ocorrem, tanto o de deslocamento de pessoas quanto de mercadorias. Então, para a gente entender, primeiramente, o processo de deslocamento de pessoas, a gente vai trabalhar um conceito que é primordial nesse aspecto, certo? Então, a gente vai entender o que são as migrações. Observem aí. O que é migração? Vamos lá. Migração é o processo de deslocamento de pessoas pelo globo terrestre que pode ocorrer dentro ou fora do território nacional, de modo temporário ou permanente, ou ainda ser espontânea ou forçada. Ao longo da história, muitos grupos migraram por motivos sociais, econômicos, políticos, culturais, naturais ou individuais. Então, basicamente, o processo de migração é o processo de deslocamento de uma pessoa ou de um determinado grupo de pessoas de um lugar para o outro. Então, existem diversas formas de migração, certo? A gente vai ter as migrações internas, externas, vamos ter exemplos mais específicos como o êxodo rural. Então, essas migrações elas podem acontecer dos mais diversos e dos mais variados aspectos, certo? Então, quando uma pessoa, um grupo de pessoas se desloca de um lugar para outro, por um motivo específico que geralmente está associado ou a querer conseguir condições melhores de vida, ou atrás de novos produtos, ou tentando fugir de, sei lá, de uma guerra, ou um refugiado que está fugindo da situação do seu país, ou um exilado. Então, todas essas características, elas podem levar aos processos de imigrações para que eles possam ocorrer, certo? Então, para a gente tentar entender um pouco melhor, a gente vai ver um pouco desses processos de imigração aqui no nosso país, certo? Aqui no Brasil. Vamos ver como que ocorreram esses processos. Observem aí. A primeira leva de imigrantes já representa o início de nossa história. Em 1500, com os portugueses, que deu início a toda a nossa história, certo? O descobrimento do Brasil, ele se deu através desse processo de migração. Os portugueses que migraram do continente europeu, lá de Portugal, para o nosso país. Eu falo os portugueses porque foram quem descobriram e são os principais, o principal protagonista nesse processo de ocupação do nosso território, certo? Só que vieram também outras pessoas de outros países e de outros lugares, principalmente em outros séculos, como a gente vai continuar vendo. Observe. Em seguida, uma grande massa de negros africanos foi trazida para esse território, compondo mais um índice de imigração. No século XIX, após 1850, com a abolição do tráfico negreiro, e aí observem que no ano de 1850, após esse ano, foi abolido o tráfico, certo? Não era mais permitido traficar negros africanos para o nosso território, mas a escravidão ainda continuava. Com a abolição do tráfico negreiro, imigrantes europeus adentraram no Brasil em busca de novas oportunidades nas lavouras cafeeiras, seguidos por imigrantes asiáticos no início do século XX. Então, basicamente, o processo de história do nosso país, então a constituição da história do nosso país, ela se dá já com processos de imigração. Certo? Então, apesar da gente já ter a população nativa aqui na nossa região com a chegada dos europeus, esse choque cultural de diversas formas acaba que faz com que a nossa população indígena acabe sendo massacrada e cada vez mais menosprezada
e não levado em consideração. Inclusive, através de uma das práticas de trocas e de comércio que a gente vai estudar daqui a pouquinho, logo em seguida. Então, todo esse processo da construção da nossa história, ela também se dá através desses processos de migração. E aí vieram os africanos, os negros africanos, que vieram na condição de escravos, eles tiveram que submeter à condição de escravo, e aí esse já é também um processo migratório. Lá no século XX, no século XIX, século XX, quando diversas pessoas de diversos países começaram a ocupar o nosso país também. Então a gente tem esse fluxo migratório. Fora, como o nosso país ele tem uma região de fronteiras muito grande, a gente faz fronteiras com quase todos os países da América do Sul, com exceção do Equador e do Chile. Então isso facilita também para que hajam fluxos migratórios desses países que estão na fronteira com o nosso país para o nosso país, certo? Então, basicamente, as migrações, o processo de migração é isso, é o deslocamento de pessoas de um território para outro. Então, vão ter diversas formas de migração, mas no âmbito geral, de forma geral, a migração é isso, certo? Então, agora a gente vai estudar outro processo de deslocamento, mas agora através do comércio. Vamos entender o que é o comércio, um pouquinho do que é esse comércio. É claro que é muito difícil a gente estabelecer, por exemplo, uma data de origem do comércio. Então, essas práticas comerciais, elas são muito antigas e vão desde dos primórdios até os dias atuais. Então, a gente vai entender um pouquinho desse processo de mudança no comércio. Observem aí. Identificar o período exato que se iniciou o comércio é praticamente impossível. Historicamente, fala-se que o comércio surgiu a partir dos processos de trocas na antiguidade, quando determinados grupos trocavam suas produções por outras. E a ideologia do comércio é justamente isso, trocar uma coisa por outra. Atualmente, trocamos produtos e serviços por dinheiro. Então, basicamente, o comércio é essa prática de trocar produtos ou trocar uma determinada coisa pela outra. É claro que, atualmente, por exemplo, a gente troca mercadorias e produtos e serviços pelo dinheiro, certo? O dinheiro é a nossa principal moeda de troca. Mas será que sempre existiu o dinheiro? Será que sempre existiu a moeda? Como que eram feitas essas relações comerciais na antiguidade? Vamos lá observar. O sistema de trocas. O sistema de trocas, que é considerada a primeira forma de comércio, era local. Isso quer dizer que apenas as pessoas de uma determinada comunidade realizavam essas trocas. Cada família possuía uma determinada habilidade, a pesca, a agricultura, a pecuária e etc. Para garantir o sustento e uma boa produtividade, essa ascendência ocupava-se apenas com uma única tarefa. No fim das contas, produziam mais do que consumiam e começaram assim a estocar. Mas os produtos estragavam e, além disso, a casa precisava de outros itens fora os que eram feitos por eles. Daí apareceu a necessidade da troca. Então, o sistema de trocas é um dos sistemas comerciais mais antigos do mundo. Na verdade, é aí que se dá início ao processo de comércio, certo? De comercialização, que é através desse sistema de trocas, que também vai ficar muito conhecido em determinado período da nossa história como escambo, certo? Que era a troca de um produto por outro. Só que geralmente essa troca era injusta, certo? Ela era feita porque não tinha um medidor, não tinha isso é mais valioso que isso. Não, eu estou precisando disso e tenho isso, então a gente troca. Por exemplo, o trigo é um produtor de trigo que trocava aquilo que ele produzia, que no caso é o trigo, pelo peixe, pela galinha, pela farinha. Então, todas essas trocas elas eram feitas através da prática do escambo, certo? Que era trocar um produto por outro. Mas muitas vezes essa troca era feita, por exemplo, eu tenho uma galinha, mas eu queria comer carne de boi. Vou trocar as minhas galinhas por um boi.
é meio injusto. Nem que você troque 10 galinhas por um boi, ainda assim há um prejuízo aí. Só que como naquele período não havia um valor legalmente estimado, essas trocas elas aconteciam mais facilmente. É claro que o exemplo da galinha e do boi é um exemplo meramente ilustrativo, para a gente tentar entender as dimensões, mas não eram feitos realmente dessa forma. Ah, vou trocar uma galinha por um boi. Até porque se você tem um boi, eu acho bem difícil que você queira trocar por uma galinha, certo? Então vamos lá entender como que esse saiu desse processo de escambo para o processo que a gente tem atualmente. Observem aí. Com essa expansão, agraciada inclusive pelas grandes navegações, surgiu a necessidade de se determinar um valor específico para as coisas, um modelo de referência para dinamizar as trocas. E assim nasceu a moeda. A moeda era usada como pagamento por algum produto. Era feita de forma que pudesse ser facilmente transportada, dividida e que durasse bastante tempo. A primeira utilizada foi o sal, e daí veio a expressão que usamos até hoje, salário. Depois vieram outros produtos como as conchas, até surgiu o ouro e o dinheiro. Então, um exemplo bem clássico desse surgimento de uma moeda é, logicamente, o sal. O sal era a principal moeda de pagamento desse sistema de troca ainda nesse período antigo. Então, é daí que vem o nome salário, certo? Que é através dessa troca do sal por outros produtos e outras mercadorias. Mas, logicamente, a moeda facilitou muito nossa vida, então ter um dinheiro, ter uma espécie e pagar por um produto facilita bem mais do que você ter que trocar algo que é seu por algo que você está precisando, certo? Então, para a gente tentar melhor fixar esse conteúdo, vamos fazer duas questões rapidinho para a gente melhor desenvolver essa aula, certo? Observem aí, primeira questão. O que são os processos de migração e por qual motivo eles ocorrem? Então, não é difícil, certo? Essa questão. O que é a migração e por que ela geralmente ocorre, certo? Então, vamos lá observar a resposta. Migração é o processo de deslocamento de pessoas pelo globo terrestre que pode ocorrer dentro ou fora do território nacional, de modo temporário ou permanente, ou ainda ser espontânea ou forçada. Ao longo da história, muitos grupos migraram por motivos sociais, econômicos, políticos, culturais, naturais ou individuais, que foi o que a gente falou no início da aula, essas motivações para que essas migrações ocorressem, certo? Então vão desde a busca pelo dinheiro, pela melhor qualidade de vida, enfim, isso principalmente pensando atualmente, até as causas naturais, como guerra, catástrofes, enfim, são inúmeros os motivos, certo? Então vamos lá para a segunda questão, observem aí. Tem um textinho. Esse sistema permitia que as pessoas não sofressem com o desperdício de suas mercadorias e ainda obtivessem outras, cultivadas ou criadas por famílias diferentes. Assim, um produtor de trigo trocava o expediente de seu trabalho por feijão, arroz, peixes e carnes, por exemplo. O texto faz referência a ou ao, letra A, uso da moeda, B, sistema de trocas, C, migração ou D, sistema de transferência. Então a alternativa correta é a letra B, certo? O texto está fazendo referência ao sistema de trocas ou à prática, como a gente falou, que era conhecida como escambo, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima.